continuando em Congresso Nacional, continuando em Câmara dos Deputados. Agora a gente vai para outro assunto, sobre reforma administrativa. É um assunto que vem sendo falado também como uma possibilidade do nome de Hugo Motta se firmar como presidente da casa. Isso porque foi a última reforma que sobrou, digamos assim, da gestão passada para essa reforma administrativa. Também nos bastidores, a gente ouviu dizer que o governo não queria dar andamento nisso, a ministra do Desenvolvimento, Esther Dweck, também não queria dar andamento nessa proposta, diz que a reforma é para diminuir o governo, para enxugar o governo, a máquina ela não rolaria, não iria acontecer. Mas tem a promessa aí de Hugo Motta que o grupo de trabalho da reforma vai sim ser criado até o final de abril. E quem conversa comigo sobre esse assunto hoje é o deputado Zé Trovão. A gente já tem o deputado na linha, pessoal? Oi, deputado, boa tarde. Tudo bem, Neila? Como é que tá? Uma boa tarde a todos que nos assistem. Que honra mais uma vez estar aqui com você. Parabéns pelo trabalho. Obrigada mais uma vez pela participação aqui com a gente. Assunto importantíssimo, reforma administrativa que acabou vindo para o governo, na verdade, para esse mandato aí de Hugo Motta como presidente da casa. O deputado Zé Trovão está à frente aí das negociações para a criação desse grupo de trabalho da reforma administrativa. E eu queria saber de você, deputado, se teve mesmo essa questão positiva. A gente até divulgou aqui no Metrópolis que o Hugo Motta deu sim o parecer favorável para a criação e que vai acontecer até o final de abril. Então, a gente tem mesmo essa garantia. Neila, sim, eu tive uma conversa com o Hugo Motta o ano passado, antes da eleição dele. Conversei com ele, falei, olha, cara, quero te apoiar, você vai receber o meu voto para presidente dessa casa, mas eu quero que você entenda que nós temos algumas pautas que são inegociáveis, né? Você falava há pouco do PL da anistia. Falei para ele, essa é uma pauta que é muito cara para o Brasil, a gente não pode de maneira nenhuma permitir que esse projeto não venha a ser votado e aprovado no Congresso Nacional. E também tem para mim, para o meu mandato e para o povo brasileiro uma pauta que está sendo uma das mais caras de todos os tempos, que não é exatamente o nome reforma administrativa, a gente está falando em modernização do Estado. Isso é o que vai fazer com que o Estado brasileiro caminhe para frente. E aí ele sinalizou para mim lá no ano passado que ele era uma pessoa extremamente bem intencionada nessa pauta, uma pauta dele, uma pauta que ele realmente sabia da importância. Passadas as eleições, eu tive uma conversa com ele. Falei, olha, vou ter um evento agora, vai ser o maior evento da história sobre reforma administrativa, que aconteceu semana passada. Um evento onde nós reunimos grandes lideranças, 70% do PIB nacional estava nesse evento, foram mais de 400 pessoas. Presidente em exercício Altineu Cortez, presidente em exercício do Senado, lá nós tivemos o ex-presidente da República, Michel Temer, nós tivemos várias pessoas falando sobre esse assunto. E aí, passado o evento, ele ia no evento, mas aí como ele foi para o Japão, ele pediu para que o Altineu representasse ele. Para mim foi magnífico, né, ter o meu presidente do meu partido, um cara que eu admiro muito. E foi um evento grandioso. Após o evento, ele chegou do Japão, nós nos reunimos na quarta-feira, me encontrei com o Hugo Motta, foi uma conversa muito rápida, disse para ele, presidente, está aqui já desde o ano passado, já refiz o requerimento e nós precisamos tocar isso. Ele disse para mim, Zé, final de abril nós vamos sentar já para decidir tudo isso, porque é um assunto que é de meu interesse 100%. Nós precisamos tocar essa pauta porque essa pauta é nacional, é uma pauta muito cara para o Brasil. Então a modernização do Estado é algo que já está sendo fomentado e com certeza com este grupo de trabalho que vai acontecer, se Deus quiser, nos primeiros dias de maio a gente já vai ter esse grupo de trabalho criado para construir algo a várias mãos. Nós não queremos fazer nada. Então, tomei conta essa semana de articular, inclusive com a base governiça, com o centro, com os nossos deputados da direita, explicando para eles a importância disso. Então, com certeza nós vamos ter este grande grupo que vai entregar um texto realmente acessível. A gente sabe que a PEC 32 é uma PEC que não tem apreciação nem pelo Congresso e muito menos pelo governo. Então a gente quer fazer algo que realmente seja pautado e palatável para todos. O que nós queremos é modernizar o Estado, é tirar o peso de um Estado que gasta
igual Suécia, Noruega, países nórdicos, e entregam um serviço iguais aos países da África. Bom, e como é que está o andamento das conversas com a ministra Esther Dweck, a ministra da Gestão e do Desenvolvimento? Porque o que a gente sabia até então é que ela estava muito relutante em tratar dessa proposta. Exatamente. Ela tinha essa dificuldade porque ela achou que nós queríamos fazer exatamente uma destruição dentro do setor público. Ela imaginou que era essa a proposta. Poxa, está vindo uma proposta de reforma administrativa, eles querem acabar com o funcionarismo público. Eles acompanharam todo o nosso evento, entenderam a nossa proposta. Na terça-feira agora, a minha equipe vai se encontrar com a equipe dela, tendo em vista que eu acho que ela tem uma outra viagem. Depois eu e ela nós vamos nos encontrar para que ela passe toda a ideia para ela de qual é a ideia do projeto. Inclusive, convidar que ela nos indique pessoas da sua confiança para que faça parte desse grupo de trabalho, para que a gente trabalhe em conjunto. Eu ia chegar nesse ponto. Os nomes, já tem nomes previstos aí para essa comissão, deputado? Olha, eu na verdade conversei com todos os líderes partidários, conversei com todos os deputados da base, do governo, com a oposição, conversei com o centro. Todos querem com certeza fazer parte desse grupo de trabalho. Agora não vai ser esse deputado aqui que vai decidir. Essa decisão vem do nosso presidente Hugo Mota, através das lideranças do partidos, né? Quem vão fazer parte desse grupo. Acredito eu que nós teremos nomes importantes dentro desse grupo de trabalho, até porque é uma matéria muito sensível e que precisa ser trabalhada com muita responsabilidade e inteligência. A gente não pode entregar um texto que simplesmente vai ficar parado. O que eu quero nesta matéria é fazer algo que realmente o governo entenda que a gente só quer modernizar e melhorar a vida, inclusive deles, porque esse trabalho é exatamente para isso. Quando você se trata de modernizar o Estado, você não está falando só agora do governo do presidente Lula, você está falando de outros governos que virão, e se Deus quiser, a partir de 2026, com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro ou qualquer outro que ele indique para ocupar esse cargo, caso ele não possa. O que a gente precisa é entregar algo que vá funcionar pelos próximos anos, tendo em vista que há 30 anos atrás foi feita uma reforma administrativa. Então, está muito obsoleta. Durante esse período, nós já perdemos muitas profissões, outras nasceram, tecnologia foi agregado e a gente não pode mais continuar com esse serviço precário que não tem funcionalidade. Falando sobre política, a PEC 32 é uma PEC que veio do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, acabou não sendo discutida e o senhor também, sendo um parlamentar da direita, um parlamentar do PL, vem sentindo resistência da base do governo para, pelo menos, colocar essa proposta para debate no Congresso? Então, aí que tá. Quando eu converso com eles, Neila, quando eu explico para eles a ideia, eles são muito acessíveis. Eles falam, caramba, mas é isso? Eu falo, sim, é isso. A ideia está aqui. A ideia não está em fazer aquilo que foi criado na mentalidade, né? As pessoas, a esquerda começou uma campanha contra mim agora, e eles falam sobre isso aí, né, dentro dos seus sites. E assim, a gente tem entrado lá no site deles e respondido e mostrado que nós não queremos tirar o cargo de ninguém, até porque o Estado, para ele funcionar, ele precisa de pessoas. E o que acontece? Não é gastar dinheiro. O que se gasta hoje é muito alto, é muito dinheiro. É 4 bilhões de reais, 4 bilhões, perdão, são 4% do PIB nacional. A gente está falando de muita grana que está sendo investida e que está sendo mal investida. Então tem pessoas que, por exemplo, estão em funções que não funcionam mais, que não tem mais a acessibilidade. Então a gente quer pegar essas pessoas e dar a oportunidade que essas pessoas sejam realocadas, sejam preparadas, sejam modernizadas para que elas possam atender o público. Então a gente tem essa responsabilidade. Então quando você mostra isso para o governo, você mostra algo muito fundamental. Eu me equivoquei, são 4 bilhões realmente, são 36% do PIB nacional que é utilizado só para manter os órgãos públicos funcionando. E muitos deles obsoletos, sem nenhuma qualidade de serviço.
Agora, falando numa parte sensível do projeto que eu estava lendo, é a questão de não ter estabilidade para os servidores públicos. Tem mesmo essa previsão desse tópico e ser aprovado? Só um minuto, cortou para mim aqui, você fez eu não entendi o começo da pergunta. Sobre os servidores públicos deixarem de ter a estabilidade que é garantida a eles por lei. Não, a gente não pode falar sobre isso agora de maneira nenhuma, Neila, porque a gente nem começou o texto. Né? Como eu disse, a gente não quer fazer com que o servidor deixe de ter estabilidade. Até porque isso é desnecessário. O que a gente só precisa colocar dentro dessa modernização? É que esse servidor ele tenha de maneira real o seu trabalho adequado. A gente não quer fazer algo que vá atrapalhar a vida dele, de maneira nenhuma. Então a gente ainda não tem como discutir tudo isso, porque a gente vai fazer estudos que inclusive já começaram a ser feitos pela FEComércio de São Paulo, pela CNC, pela Sebrae e tantas outras, são 120 entidades ligadas a isso. O que a gente quer é uma construção de um texto adequado. Então, quando ele estiver pronto, que a gente tiver feito todo o englobamento das ideias, é que a gente vai poder falar o que realmente precisa ser feito e como tem que ser feito. Seria de maneira muito irresponsável minha falar sobre isso sem a gente ter começado, ter os estudos na mão, ter esse trabalho ser executado, que daí a gente vai conseguindo desembaraçar. Isso é um embaraço muito grande. Quando você fala de fazer uma modernização em um estado, você está falando de mexer com uma cadeia gigantesca. Se eu não me engano, são mais de 15 milhões de pessoas. Então eu não posso querer simplesmente tirar o emprego de um pai de família. O que eu preciso é fazer com que o pai de família que está em uma função inadequada ou inepta, que ele seja realocado, redirecionado, preparado. Então a gente quer fazer uma coisa muito grande, é algo que realmente é para transformar o Brasil. É algo que inclusive vai ajudar com que a reforma tributária, que não foi feita de maneira tão adequada, tem pontos positivos, mas muitos pontos negativos, tenha um equilíbrio. Porque construindo esse equilíbrio entre ambos os lados, modernização de Estado, para ajudar até equalizar a reforma administrativa, a gente faz com que o Brasil consiga caminhar para frente. Até porque haja visto que em 2027, quem assumir a presidência da República assume um país com uma dívida muito alta, com rombos fiscais e com uma máquina que realmente não conseguiu se engrenar. Esses anos todos do governo Lula, ele infelizmente, e eu digo infelizmente porque isso está atingindo pessoas, né? A gente não gostaria de ver pais de família perdendo emprego, empresários fechando empresa. Para a gente conseguir retomar o Brasil, a gente precisa ter todo um sistema funcionando. Se isso não acontecer, a gente vai deixar o Brasil cada vez pior e quem assumir em 2027 o governo vai ter muitos problemas. Então a gente está tentando já fazer com que essa máquina até 2027 esteja preparada para receber uma pessoa que tenha um corpo técnico muito bom e faça o Brasil sair desse lamaçal que ele se encontra hoje, econômico, fiscal, jurídico e entre outros. Bom, então a gente vai acompanhando. Vamos torcer aí pela instalação do grupo de trabalho aí no final do mês de abril, até porque tem alguns tópicos importantes que muita gente vem falando sobre essa possibilidade de reforma administrativa, como a instabilidade ou estabilidade dos servidores públicos, se essa reforma ela vai atingir, por exemplo, as áreas da magistratura ou dos servidores públicos aí do judiciário, se vai atingir também salários que são ali equiparados com o presidente da República, com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, muita coisa para a gente acompanhar, deputado. Obrigada, viu, mais uma vez, pela sua parceria aqui com a gente do Metrópolis. Eu que agradeço e quero deixar esse recado. Confiem naquilo que eu estou buscando fazer. Eu entrei na política para deixar um legado, e o meu legado será um Brasil que realmente funciona para todos. Eu não quero destruir a vida de ninguém, tirar um emprego de ninguém. Eu só quero que todos tenham direito e deveres, que é o mais importante. Não adianta apenas as pessoas terem os seus direitos assegurados e não ter os seus deveres a ser cumpridos. Assim, a gente não consegue caminhar para frente. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado e uma boa noite, um bom final de semana. Obrigada, até a próxima.